professor Forbes, doutor Jorge Forbes, é médico psiquiatra e psicanalista, com 2 doutoramentos. É considerado do Brasil e do mundo um dos maiores especialistas em Jacques Lacan, de quem foi aluno, pelo menos pelo que eu sei, né, por cerca de 6 anos. Escreveu mais de 10 livros e, por sua inconsciente responsabilidade, um livro que eu gosto muito. Recebeu o prêmio Jabuti em 2013. É inventor do conceito, né, e também apresentador do programa Terra 2, da TV Cultura, que foi considerado pela Associação Paulista de Críticos de Arte o melhor programa da TV brasileira em 2017. Assisti, acho que quase todos os episódios também, professor Forbes. E esses episódios estão disponíveis no YouTube, então, terminando a live, quem quiser Você conhecer, é só sabe que hoje colocar. tem também. Eles estão reprisando, a TV Cultura está reprisando, hoje vai ao ar às 11h35 da noite na TV Cultura. Só Então, já para fica o convite. fica o Né? convite. É, e também, se não puder assistir na TV Cultura, ou depois quiser ver, todos estão disponíveis no YouTube, né? O professor Forbes também preside o IPLA, que é o Instituto da Psicanálise Lacaniana, e também fundou e dirige a Clínica de Psicanálise do Centro do Genoma Humano, da USP, que é um centro que é dirigido pela professora Maiana Zates, né? Então, doutor Forbes, muito obrigado pela parceria aqui nesta live, e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Francisco. É um prazer estar com você, com seus amigos, seus seguidores, todo o pessoal que está nos acompanhando. Realmente é um prazer. Muito obrigado. Eu queria pedir só um favor, se você pudesse mandar assim um alô especial para ah, os meus alunos que são da Liga de Psicanálise e Educação que estão aqui e já lemos muitos textos seus. Por Então, favor. um grande abraço a todo mundo da Liga de Psicanálise e Educação. Prazer falar para vocês. Obrigado. Então, eu vou fazer um breve comentário, professor, e depois eu faço a pergunta, né? Uma pergunta para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Bem, mesmo antes dessa pandemia, muitas pessoas já se sentiam assim, desconfortáveis com um certo mal-estar, pelos modos de vida dessa sociedade contemporânea, né? Devido à fluidez, à flexibilidade, por ser plural, líquida, para utilizar um conceito do Bauman. É o mundo da pós-modernidade, para o qual você inventou ou criou, né, o conceito de Terra 2 para descrevê-lo. Daí veio a pandemia, atingiu a todos nós, de um modo ou de outro, né, todos nós somos afetados. Mas só que quando isso começou, lá no mês de fevereiro, né, mês de março, a gente achava que até o meio do ano tudo isso já teria passado. Mas, bom, eu vi muita gente falando isso, eu também achava, né? Mas pelo que a gente está vendo, talvez ainda nem passamos pelo pico da pandemia e as nossas expectativas agora elas são adiadas para o fim do ano e talvez até para o ano que vem. Daí eu fico com a sensação de que é muito luto, né, para a gente poder fazer e essa situação toda intensifica, do meu ponto de vista, ainda mais o sentimento de pavor, né? Eu queria saber o que você acha sobre isso. Tem várias perguntas dentro do que você me falou. Tem uma pergunta sobre as pessoas que já estavam se sentindo mal, que eu diria que é uma pergunta. Tem uma segunda pergunta sobre como é que a gente está adoecendo desse momento. E terceira pergunta, como é que a gente lida com esse pavor? É isso? Isso. Vou Você pode começar. privilegiar. Não, eu vou. Me interrompa quando quiser também, porque eu acho que sua pergunta é longa e de repente a resposta é longa também, mas eu vejo da seguinte maneira, Francisco. Há muitos anos eu venho trabalhando com os efeitos da pós-modernidade, da globalização, da horizontalização do laço entre as pessoas, entendendo que isso levaria a uma nova forma de viver desde o nascimento até a morte. Comecei verificando isso na minha clínica, onde eu via que a maneira que eu aprendi a trabalhar, há muitos anos atrás, tomando as pessoas na clave do Édipo, como se fosse música, na clave do Dó, na clave do Ré, na clave do Édipo, que a partir de um certo momento a coisa não funcionava com a mesma intensidade que funcionava nos anos 80, por exemplo. Você falou que eu estudei com Lacan,
Eu estive com Lacan de 76 a 81, Lacan morreu em 81. No meu início de carreira, nós analisávamos, nós filtrávamos a clínica psicanalítica através de um software chamado Complexo de Édipo. A partir de um certo momento, eu comecei a ver uma série de sintomas na clínica, tipo escarificações, agressões inusitadas, fracasso escolar, não rebeldia escolar, fracasso escolar. Você que é professor sabe o que é isso. É um muxoxo frente ao saber, e não a rebeldia frente ao saber. É um desinteresse, um menosprezo. Suicídios em jovens, escarificações, eu acho que eu já citei. Enfim, eu comecei adeptos a drogas com uma intensidade, um comportamento diferente dos drogados, da forma que se drogava antes. E eu comecei a notar que era necessário fazer mudanças clínicas para poder ajudar essas pessoas. Entendendo que vários desses sintomas eram sintomas novos. E comecei a perceber que era de um mundo novo, onde nem tudo passava pelo circuito da palavra, como antes passava. Eu ia fazer uma análise para saber mais, em decorrência disso, agir mais garantidamente. Eu comecei a perceber que as pessoas tinham que se decidir frente a um saber incompleto, que não tinha um saber mais sempre, mas que nós estávamos entrando numa era onde eu iria fazer coisas e depois explicar. Ou seja, o oposto do que as nossas mães nos diziam, que menino, pense primeiro e depois haja, mas que a gente estava entrando numa época de uma ação sem garantia, cujo saber viria ao depois. E comecei a ver na minha clínica a necessidade de teorizar esse aspecto, que eu chamei da ida de um Freud explica, que seria um primeiro momento da análise, para o Freud implica. E escrevi um livro, na época eu diria um livro provocativo, chamado Da Palavra ao Gesto do Analista, que aliás está aqui na minha frente. Da Palavra ao Gesto do Analista. Há mais de 20 anos escrevi esse livro para dizer o que eu estava achando na clínica e a necessidade de nós repensarmos o ser humano a partir de um verdadeiro tsunami que a gente estava passando, que me levou a chamar a Terra 1, saindo de Terra 1, indo para a Terra 2. Portanto, quando você diz as pessoas já estavam incomodadas, eu acho que as pessoas deviam ter estado mais incomodadas do que tiveram. Porque as pessoas estavam vivendo em Terra 2 sem se dar conta que estavam numa nova Terra e utilizando velhos remédios para novos sintomas. Quando você utiliza velhos remédios para novos sintomas, você faz tudo errado, né? Porque o velho remédio não vai funcionar e você acha que se tratou. Então você diminui a sua precaução. E aí os novos sintomas tomam conta como começaram a tomar. A razão de eu ter proposto para a TV Cultura o programa Terra 2 era de fazer as pessoas compreenderem esse novo mundo que se anunciava e que não precisassem recuar apavoradas com a flexibilidade, com a criatividade, com o multifoco, com os múltiplos padrões de Terra 2, não só como em Terra 1, e que isso exige o melhor do homem, que é a invenção e a responsabilidade. Invenção de novas soluções, uma vez que soluções não são pré-fabricadas em Terra 2, e responsabilidade por fazê-las passar no mundo. Foi essa a intenção de fazer esse programa para a TV Cultura, que, repito, vai hoje ao ar às 11h35, e como você disse, está na internet. Eu diria que um dos pontos que esse movimento de passagem de Terra 1 para Terra 2 vem desde Nietzsche, 1870, 1880, que se verifica muito mais forte na segunda parte do século passado, e tem quase uma data de anúncio, que é por volta do início da 1990, 91, 92, 93, com o estabelecimento da web, com o estabelecimento da rede, que horizontalizou as relações humanas. Mas isso não foi notado, a meu ver, Francisco. Todo mundo notou a revolução do Muro de Berlim, em outubro de 88. O Eric Hobsbawm datou esse momento do início do século XXI,
Eu diria que nós estamos vivendo o início de uma nova era para a humanidade. Não é só o início do século XXI no sentido econômico e político, como foi a queda do Muro de Berlim. Não! Nós estamos revolucionando 2.800 anos, onde o homem pensou através de transcendências verticais, de padrões, de hierarquia, de termômetros, de rigidez, de progressivo. Tudo isso deixou de existir. Portanto, a gente se sentiu completamente desbussolado. Mas a gente tampou o sol com a peneira, fingiu, está tudo igual. A começar dos políticos, que são de um analfabetismo inacreditável frente à mudança do mundo, né? Onde eles pensam focalmente no mundo global, onde nós temos líderes que pensavam que o diabo do coronavírus não ia passar a muralha da China, que não tinham percebido ainda que no mundo horizontal, no mundo Terra 2, nós somos absolutamente interdependentes. Como é que esses homens podem estar liderando países sem ver a revolução que a tecnologia nos traz, né? De fazer com que a gente tenha que inventar uma nova forma de viver, novos prazeres, novos gostos, nova forma de ter filho, nova forma de amadurecer, de educar, você que trabalha na educação, nova forma de casar, nova forma de morrer. Morrer virou cardápio, Francisco. Né? Você quer o quê? Eutanásia, distanásia, suicídio assistido, ortotanásia? Quer dizer, as pessoas... Imagina, é uma revolução nunca antes ocorrida, mas isso ficou debaixo do pano. Aí vem um vírus maroto, né? Que quando a gente estava achando que nós estávamos por cima da carne seca, dominando tudo, né? Como diz o funk, está tudo dominado, ele riu da gente, né? E ele mostrou para nós que nós não temos a menor capacidade de lidar com o intangível, que nós não temos o menor que a gente esperava, como diz o Bill Gates, uma bomba atômica. A gente sabe, a gente fez abrigo antiatômico, então a gente sabia se defender da bomba atômica. O Bill Gates tentou avisar e dizer assim, mas não é bomba atômica, é um vírus que vai vir aí. E não vai funcionar esse abrigo, né? Quer dizer, isso mostrou nosso absoluto despreparo. Então eu diria, Terra 2 começou, seu maior marco talvez seja nos anos 90, e ficou agora escancarado. Porque o vírus, Francisco, o vírus vai passar. Mas a nossa harmonia, como eu tenho chamado, o intangível, não vai passar. Eu espero que a gente não caia no engodo passado essa pandemia. Agora a gente pode voltar às nossas certezas bem estabelecidas, acomodadas. Eu espero que a gente fique incomodado daqui para frente. Que novo normal nada, a gente tem que lidar com os novos anormais. Que essa tentativa de nos congelar imediatamente, já tem gente, não, agora tem que ser assim, agora tem que ser assado. Não, agora é uma era nova de responsabilidade singular das pessoas, né, e de intercâmbio entre elas, onde as pessoas vão intercambiar suas formas singulares de existência, o que é, de certa forma, numa linguagem antiquíssima, alvissareiro, né? Bom, terminando agora a sua pergunta, e o pavor onde é que fica? Eu gosto de um autor chamado Sigmund Freud, você deve desconfiar disso. E esse autor, num livro escrito há 100 anos atrás, nós comemoramos esse ano os 100 anos de Mais Além do Princípio do Prazer, ou Além do Princípio do Prazer, depende da tradução, ele diz que tem 3 formas diferentes do homem lidar com o perigo. Ele usa 2 botõezinhos, na sua clareza e genialidade habitual, ele usa o botãozinho da surpresa e o botão de saber o que a gente está enfrentando. Então, por exemplo, quando eu sei o que eu estou enfrentando e é previsível, por exemplo, eu encontro o famoso exemplo do leão pela frente. Eu sei o que é um leão e sei que ele não vai ser muito amistoso comigo. Então, nesse momento, eu tenho medo e saio correndo do leão. Em outros momentos, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, mas pode ocorrer alguma coisa com ele na volta de uma festa. Então é previsível, mas eu não tenho objeto. Então eu fico angustiado. Então veja, medo, angústia. E tem uma terceira forma que o perigo nos dá. É quando você não sabe quem está chegando e é pego de surpresa.
surpresa com desconhecimento do objeto igual a terror. Então, Freud dizia, vocês podem procurar lá no Além do Princípio do Prazer, né? O terror como, evidentemente, o pior dos sinais do perigo. Eu diria que nós enfrentamos o terror no primeiro momento. Nós estamos há 3 meses convivendo com esse vírus, sendo massacrados no bom sentido e no mau sentido, pelas notícias, acompanhando um esforço dos profissionais de saúde absolutamente maravilhoso, que está transformando o terror do que eu não conheço e do que me surpreende em algo que eu conheço e que eu vou conseguir ter um tratamento ou uma vacina. Eu vou transformar, portanto, terror em medo. E nós estamos nesse caminho. Em relação ao coronavírus. Então, são 2 respostas, e aí termino meu comentário, né? Uma resposta foi para te dizer, agora, desse ponto de vista, o vírus deve passar. Mas a mudança que ele escancarou e a nova forma das pessoas, tecnicamente se fala nova forma do laço social, mas falando de uma maneira mais sensível, a nova forma que nós vamos nos dar uns com os outros no mundo, espero que tenha vindo para ficar a nossa harmonia com o intangível. Desculpa pela resposta tão longa, mas sua pergunta exigiu. Eu fiquei pensando várias coisas. Vou fazer um breve comentário. Eu vejo muito isso na sala de aula como professor. Eu procurei escrever uma dissertação quando eu fiz mestrado, inquietado, porque eu via que certas maneiras de se falar da sala de aula já não era mais aquilo, e avancei nisso no doutorado também, inclusive trabalhei muito das suas ideias. Gostaria muito de poder provocá-lo, mas como eu fiz aqui um roteirinho para a conversa de hoje, para gente, não, e para a gente entregar o que foi anunciado no título, eu gostaria de não me desviar. No outro dia, de repente, se tiver oportunidade, né? Só para tocar no fato de que, por exemplo, muitas pessoas ainda não concordam com a ideia do desbossolamento, de que a gente está num período pós-edípico, né? Eu acho que muito agarrado ainda, enfim. Mas eu não vou por aí, como eu falei, para poder entregar o que realmente a gente prometeu no título da live. Uma coisa que eu gostaria muito de ouvi-lo, professor, é o seguinte, sobre nesse novo tempo que a gente está vivendo agora, o que acontece? Por exemplo, uma portaria do Ministério da Educação prorrogou até o final do ano agora as aulas ou em ambiente digital ou então o calendário suspenso. Acredito que outros sistemas também devem seguir por esse caminho. Então, os pais vão continuar ajudando os filhos em casa, né? E os professores vão continuar ensinando mais à distância. Nesse novo contexto, eu perguntaria para você qual que seria o lugar da arte, considerando aí tanto a fruição livre, por exemplo, ouvir música ou ler um livro, ou o trabalho intencional que o professor pode fazer com literatura e outras artes, e os pais em casa também. Queria saber o que você pensa sobre isso. Dessa vez você fez 2 perguntas. Então, a primeira é sobre a crítica do... Nem todo mundo está convencido do homem desbussolado. Eu vou ser rapidíssimo. Eu me lembrei de uma história engraçada. Num congresso há uns 15 anos atrás, em Paris, um grande psicanalista comenta um trabalho meu. Eu tinha apresentado já, não sei se já usando Terrão, Terra 2, acho que não, mas enfim, sobre um tema que eu venho trabalhando há muito tempo. Muito amavelmente, nosso colega francês, vira para a plateia e diz assim: eu acho formidável essa ideia do Jorge Forbes da globalização. Será que vai existir a globalização? Eu não sabia se eu ficava feliz de alguém achar que era minha pequena ideia, como se fala em francês, uma petite idée da globalização, ou se eu ficava triste, né, de ter colegas que pensavam que era uma ideia legal. Assim, de repente o mundo vai ser globalizado, de repente nós estamos vivendo uma modificação tsunâmica da relação das pessoas. Enfim, isso para a primeira. A segunda, a arte em casa, o professor e o pai. Os franceses, uma vez que eu falei deles, dividem ensino de educação.
eles refletem mais educação na família e ensino no colégio. Então, se isso for válido também em termos de Brasil, nós temos um papel importantíssimo da educação dentro das famílias e um papel importantíssimo do ensino nos colégios e a relação entre as duas coisas. Nesse momento, nós temos uma relação íntima entre o público e o privado, que é outra das modificações que, a meu ver, Terra 2 passa o vírus, mas não vai passar isso. Né? Você está na casa da sua sogra em Goiás, eu estou no meu sítio na Pedra do Baú. Quer dizer, isso, tempos atrás, ninguém dava esses detalhes da intimidade, né, como hoje em dia se dá, e é onde todos nós estamos misturando a nossa vida pública e privada, e eu acho que isso vai continuar cada vez mais assim, não menos. Não é que vai passar a pandemia e nós vamos criar novos muros. Acho que não. Então, acho muito interessante essa junção da educação e do ensino, né? Mais um campo que as barreiras caem. Qual é a função da arte dentro disso? Eu gosto muito, Francisco, de uma situação atribuída a Hegel. Eu digo atribuída porque eu pessoalmente nunca localizei onde está realmente essa situação, então não me permito academicamente citá-lo. Posso dizer que ele que é referido a Hegel a frase que o objeto de arte é a representação sensível de um conceito de época. Eu adoro essa definição, que a arte, né, a literatura, a pintura, a música, né, Schoenberg, no início do século passado, com a dodecafonia, Stravinsky, com como é que é a Sagração da Primavera, o Kandinsky na pintura, hoje em dia o rompimento, a exaltação do real num Jeff Koons, num Anish Kapoor. Eu estou te dando alguns exemplos, né, aonde o conceito, no caso, o conceito de época, Anish Kapoor, Jeff Koons, o conceito de real, o conceito do intangível, o conceito do incompleto, é passível de ser representado na obra desses artistas contemporâneos, seja na quebra da normalidade musical, na dodecafonia de Schoenberg, seja na quebra dos modelos pictóricos por Kandinsky, seja na quebra da representatividade em Jeff Koons, seja na quebra da escultura em Anish Kapoor, e por aí vai. Então, penso que é fundamental que a gente possa, não só para os filhos, os pais também, conviverem com a arte, né, e com a cultura, porque é o espaço que nós temos, falando terapeuticamente, é o espaço que nós temos de nós reintegrarmos ou nos reintegrarmos depois do assalto pelo qual nós fomos tomados por esse estresse bombardeado que somos por um maldito coronavírus que a gente não sabe quem é, de onde veio, para onde vai, como vai ser tratado, etc. Então, o Freud dizia, continuo no mesmo texto, mas além do princípio do prazer, ele dizia, tem momentos na vida que nós recebemos um trauma de um número de excitações sobre a gente que a gente não dá conta. Então, dá curto-circuito cerebral, a gente entra em pane. Esse pane tem nome americano, bom, a maioria desses nomes são americanos, estresse, burnout, né? Quer dizer, de repente você fica paralisado. Essa paralisia, se for mantida dessa maneira, te leva à depressão, porque leva a uma inação, você se lentifica e você fica deprimido. As pessoas estão assim. Então, a função de literatura, a função de uma família sentar
em volta de um livro, ou lerem o mesmo livro e discutirem no almoço ou no jantar, ou abrirem qualquer plataforma digital e fazer uma visita a um museu, discutir o que estão vendo, que coisa esquisita, isso é legal, isso não é legal. Ah, a, a, a possibilidade que isso dá de ressituar os nossos impulsos é bem melhor que tomar calmante ou antidepressivo. Então, para te responder, acho fundamental essa ação dos pais associada aos professores e a função da arte e a função da cultura como uma reumanização. Muito bom. É, vou fazer um comentário que é o seguinte, porque eu tenho a impressão, professor Forbes, que, como você bem colocou, nesse tempo que a gente está vivendo, esse estresse danado, paira uma certa angústia, ansiedade, eu acredito muito que a palavra poética, ou a arte de um modo geral, né, por ser polissêmica, por ser não ter um sentido fixo, permitiria captar. Eu vou até usar uma palavra sua, não sei se vai ser bem colocada, se não for, você me corrige, por favor. Seria possibilitar encantar de repente algo desse real que está posto aí, algo com que a gente não consegue muito dialogar, não consegue se situar. Eu acho que é um momento que falta palavra, do meu ponto de vista, né, e para essa coisa, como você foi falando, do intangível. Então, eu acredito que a arte, por ter esse caráter, né, aberto, polissêmico, especialmente a literatura que é com que eu tenho mais familiaridade, eu acho que permitiria captar um pouco disso. Seria a arte nos diz, talvez, esse momento de Acho o indefinição. quê? Nos diz, de Sim. alguma maneira, tem, né, pode captar algo desse intangível que está aí. Olha, a palavra do encantamento, eu utilizo essa palavra encantamento, especialmente o encantamento do gozo. E eu utilizo essa palavra, você foi gentil de lembrar, eu utilizo essa palavra exatamente desde esse livro que eu acabei de mostrar, que é um livro antigo, da palavra ao gesto, onde eu digo que a nova clínica vai ter que ser capaz de encantar o gozo. E o gozo, a priori, não tem nome. E se não tem nome, ele nos assalta, ele nos surpreende. E nós teríamos que saber encantá-lo, no sentido de pensá-lo, né, e de integrá-lo, de dar a possibilidade do sujeito responder frente a esse gozo. Isso quer dizer uma sedução do indizível. Estou me lembrando, eu estou na minha mesa aqui com os livros que eu estou trabalhando no momento. Estou trabalhando com um amigo meu, que muita gente conhece, um grande amigo, Gilles Lipovetsky, cujo livro, olha que engraçado você falar, né? A Sociedade da Sedução. Onde Lipovetsky é o autor da famoso A Era do Vazio, um dos livros chaves da pós-modernidade. Exatamente isso que você acabou de dizer, né? Como é que a arte, a cultura, como é que nós podemos seduzir esses aspectos que ficaram sem palavras e sem expressão. E quanto mais aberto for isso, melhor é. O Lacan dizia que o melhor analista é aquele que consegue poetar, né? E o analisando também, que ele possa ser levado a poetar. A poetar não no sentido de ele virar um poeta, porque para isso você tem o dom. Para ser um Carlos Drummond de Andrade, não basta fazer análise. Tem que fazer análise mais o dom. A análise é você fazer. Transformar uma pessoa em Carlos Drummond de Andrade, eu já não sei fazer tanto, não. Mas, de qualquer maneira, Lacan insistia que, quando numa análise você consegue perceber que com as mesmas palavras você pode falar muitas coisas diferentes, que é a ação do poeta, né? Quer dizer, com poucas, você não precisa de mais palavras, você precisa de palavras menos amarradas a significados estanques e congelados, e quando você consegue destacar essas palavras, você então oferece a você mesmo e a quem conversa com você uma multiplicidade de significados a partir do mesmo sentido, a partir do mesmo sentido, é uma multitude de significados que responde a essa sedução
do que não tem nome nem nunca terá e transforma em algo dizível, em algo que se inclui no mundo. Muito obrigado, professor. Eu vou fazer a minha última pergunta, porque daí a gente pode passar para o pessoal que está nos acompanhando. Seria o seguinte: para quem não pode, né, ou para quem não deseja acessar um profissional do campo da saúde mental, eu sei que na psicanálise a gente não dá receita, então, mas ver o que você tem a dizer. Né? Quais seriam algumas estratégias que você recomendaria, né, para a pessoa adotar como recurso para não adoecer de tanto mal-estar, né, nesse tempo de guerrilha contra o coronavírus que você, né, que o senhor utiliza? Expressão que você utiliza, né? Olha, assistam Terra 2 na TV Cultura ou na internet, porque é uma forma muito abrangente, ao menos foi minha intenção de fazer isso, trazer o cerne da psicanálise, que é saber trabalhar com o indizível, e eu acho que a psicanálise vive um momento muito importante para ela, porque ela é, afinal de contas, a grande praxis, teoria e praxis do indizível, do inconsciente. Então, nós estamos acostumados a lidar com isso há muito tempo, a começar das nossas próprias análises, que qualquer analista tem que ter, tem anos de análise nas costas. Então, a minha tentativa, por exemplo, com o programa Terra 2, tende a isso. Segundo, a resposta que eu acabei de dar quando você me provocou sobre a questão da educação em casa e a arte, é uma outra belíssima resposta. Perguntado como é que se propaga a psicanálise, Lacan respondeu no universitas literarium, né? Quer dizer, no universo das letras. E nós somos devedores das letras, por falar nisso, né? A primeira paciente dizia a regra fundamental da psicanálise vem da literatura. Diga tudo aquilo que vem à sua cabeça sem nenhum tipo de segredo, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de hierarquia de assuntos. Você vai ver que à medida que você for falando, você acha que não tem sentido, ganha sentido. Isso todo mundo acha que é de Freud, não é de Freud. É de um livro que ele adorava, de um chamado Ludwig Born, que era, junto com o livro de Goethe, os dois livros que Freud, para onde ia, levava sempre. Né? E o livro do Ludwig Born chama-se Como se transformar no escritor original em 3 dias. Então, nós somos, nós viemos da Universidade da Literatura e a Universidade da Literatura está aberta a qualquer pessoa, né? Então não há enfim, um acesso imediato. E quanto ao ponto de vista das casas, dica, eu daria uma dica, vai. Mesmo sendo psicanalista, eu daria uma dica. E a dica seria assim: mães, pais e professores, não tenham medo de dizer para os seus filhos e seus alunos não. Não tenham medo que eles digam eu não gosto de você. A primeira forma da pessoa se deparar com o incompleto do mundo é através de um não que lhe é oferecido por uma pessoa que te ama muito, mas que mesmo te amando muito, não tem todas as respostas. Não é que não queira te dar resposta, é porque não tem essa resposta. Então, é importante que o aluno e que o filho um dia descubra que nem o pai, nem a mãe, nem o professor tem a resposta que ele gostaria. E logo ele vai ter que inventar uma resposta original e vai ter que se responsabilizar por ela no mundo. Então, mas para isso, precisa se mostrar para essa criança, né, que eu não tenho resposta. Mas eu vou ficar o dia inteiro na pandemia em casa? Vai. Mas isso é chatíssimo, sem dúvida. Mas eu não aguento mais jogar meus jogos. Imagino. Eu também não aguentaria. Quer dizer, normalmente os pais e professores ficam angustiadíssimos tentando tapar o buraco do outro. Principalmente de filho. Filho da gente, a gente acha que não pode ter buraco. Filho tem buraco.
Nós temos buraco, o mundo é esburacado, o mundo é incompleto, o mundo é indizível, o coronavírus está mostrando isso para todo mundo. Então, uma dosezinha que um aluno ou que um filho diga para o professor ou para o pai e para a mãe, eu não gosto de você, aguenta. Dali a 2 horas vai voltar a gostar. Mas nessas 2 horas, você deu um presente para esse aluno ou para esse filho, fazendo com que ele possa ter em si a experiência da invenção e da criatividade humana. Fica a dica. Muito, muito bom, muito obrigado. Agora, professor, eu vou abrir aqui para os comentários, né? E vamos ver o que o pessoal que está nos acompanhando gostaria de perguntar. Pessoal, fique muito à vontade. Vamos ver aqui o primeiro comentário. Se não tiver comentário, eu acho. Ah, tem uma pergunta meio psicanalítica que é quando acaba a análise. Eu não sei se você quiser ficar com a Eu primeira posso ver. pergunta. Vamos ver se vai aparecer mais. É, Dr. Forbes, enquanto o pessoal faz aqui as considerações, eu acho que eu vou provocá-lo um pouquinho mais, só enquanto aparece. Aparece outra pergunta, que é como desenvolver a criança interior. Foi a segunda pergunta que apareceu. Tem mais perguntas aí? O Rafael está perguntando, gostaria que comentasse sobre a relação dos jovens com as plataformas de jogos como o Twitch. Não sei se é assim que pronuncia. Outra pergunta, essa da nossa aluna. Os pais na atualidade parecem ter medo de dizer não aos filhos? É a pergunta da Suelene. Professor, fica à vontade com essas provocações que o pessoal colocou aqui. Quando acaba a análise, é uma resposta muito específica, psicanalítica, como você disse, Francisco. A análise pode acabar em diversos momentos. A Uhum, análise pode acabar quando a pessoa. Hoje é muito comum isso. Para algumas pessoas, fazem pedaços de análise. Tem um uhum, problema circunstancial, faz um trecho de análise, depois faz um outro trecho, faz um outro trecho. Como eu estou nesse caminho há muito tempo, eu já tive muita gente que foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, e é o jeito que aquela pessoa quer fazer. Tem outras pessoas que fazem por bastante tempo, porque se sentem melhor assim, se sentem acompanhados na sua investigação e na sua aposta. Tem outras pessoas que querem determinar momentos. Lacan falou que é possível determinar um momento da passagem do analisando para o analista, chamou isso de passe. E algumas vezes isso foi tomado como um final de análise. Hoje em dia tem questão, um final último, total e pleno. Mas não é bem verdade, porque tem inúmeras pessoas que fazem o passe, adquirem o reconhecimento por causa disso e retomam a análise dali a 1 mês, dali a 2 meses. Enfim, então eu acredito que é uma pergunta, desculpa quem me perguntou, eu teria que ser muito técnico, especificamente para um público psicanalítico, para melhor responder essa pergunta. Segundo, a criança interior. Existem duas formas de ver a criança interior. Depende. As pessoas associam ser criança com ser verdadeiro. Não é a posição psicanalítica. Diz assim, não, mas agora no seu lado criança eu vi a verdade do que você me diz. Freud viu exatamente o oposto, que as crianças fazem. Me lembro do que as crianças fizeram na escola base em São Paulo, vocês vão se lembrar, as crianças fizeram uma falsa denúncia que os diretores estavam fazendo incomodações sexuais, as pessoas foram presas,
perderam a escola, perderam a vida, perderam a ESP, perderam tudo, e depois o que eles falaram era brincadeirinha, né? Então, a visão da psicanálise é meio crítica sobre isso. Por outro lado, né, tem uma força no nome na infância, como despertar a infância. Mas não no sentido de fazer molecagem, no sentido do termo infância, que é o não falado. Não é aquele, não é a criança que está sendo criada por, mas é o infantil, como despertar o infantil. Aí sim, a análise tem tudo a ver com despertar o infantil, no sentido que o infantil é aquilo que eu não consigo pôr em palavras. Eu tenho que despertar aquilo que eu não consigo pôr em palavras e fazer uma tentativa e uma aposta, porque uma vez não há nenhuma garantia, de fazer, né, o infantil ser dito. Não no sentido de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Sobre plataformas Twitch, eu acho essa geração, eu tenho muitos estudos sobre o que eu chamo de geração mutante, especialmente isso está no meu livro chamado Você Quer o que Deseja. A música eletrônica foi algo que me ensinou muito, os esportes radicais também, como novas tentativas de pôr pontos de referência no mundo desbussolado. Eu trabalhei muito essa questão e acho que é um mundo atual, é esse, é o mundo do Twitch, é o mundo do Instagram. Nós estamos numa plataforma. Ora, cada um está com o seu telefone e estamos falando através de uma plataforma que é o Instagram. Então, o que eu acho? Eu acho que é a realidade do fato de hoje em dia. Professor Depois, Flor, os pais. Foram 4 perguntas. Eu notei aqui. não? Tinha uma pergunta aqui dos pais, né? Existe uma nova doença achando que ser jovem é do capeta. Ser jovem é chatíssimo. Tudo que o jovem quer ser é ser um dia ser adulto. Vamos parar com essa brincadeira. E também é uma bobajada achar assim, não, o cara tem 15 anos de idade, logo ele é pós-moderno. Não, ele pode ser caretésimo, péssimo, antiquado, ligado ao bisavô dele. Não tem nada a ver a idade biológica com o fato de ser jovem. Nada a ver. Do ponto de vista científico, jovem é aquele que gosta mais da pergunta que da resposta. E velho é aquele que gosta mais da resposta que da pergunta. Só isso. Agora, tem pais que estão loucos, quer dizer, para mães que ficam disputando a coloração de cabelo com a filha, postando foto sensual no Instagram, exatamente, para mostrar que é bonita e gostosa, que entram em competição com pessoas mais jovens em idade biológica, para não acharem velhos, achando que a nossa sociedade não vai admitir velho. Nossa sociedade vai admitir velho, nossa sociedade está ficando mais velha. A gente vai viver mais de 100 anos. Não eu, você já talvez viva, mas seus filhos, né, seguramente. Então, acho que a gente tem que pensar de uma outra maneira e muito cuidado com esse enaltecimento delirante do jovem em idade. Professor, nós temos aqui ainda 10 minutos. Se você quiser, eu 8, selecionei a porque senão última. o Instagram vai nos cortar. A última pergunta é o seguinte: nós educadores estamos muito ansiosos com tudo que tem ocorrido no mundo da sala de aula atualmente, né? Como controlar a ansiedade? O que fazer para não adoecer? Análise. Agora, gente, quem fez essa pergunta foi um homem ou uma mulher? Foi mulher. Foi a Raimunda. Raimunda, como não adoecer? Raimunda, o negócio é o seguinte, acho eu. Tudo que o professor sabia fazer no sentido de motivação do seu aluno foi por água abaixo. Vou dar 2 respostas. Primeiro essa. Foi por água abaixo. Imagina, Raimunda, você agora pegando um aluno seu que entrega a prova em branco e diz, olha, se você entregar a prova em branco, você vai ficar em recuperação. Se você ficar em recuperação, de repente você não passa de ano. Se você não passa de ano, de repente você não faz vestibular. Se você não faz vestibular, você não entra na faculdade. Bom, na minha época, Raimundo, era assim que nos apavoravam, né?
deu uma apavorada naquele aluno. Nos apavoravam dizendo que aquele aluno não teria futuro. Se lembra da expressão, Raimundo? O Zezinho não tem futuro. Porque futuro, nas épocas anteriores, era uma coisa que a gente sabia o que era. Eu sou do tempo onde se dizia, você tem que ser médico, engenheiro, advogado. Para vencer na vida tem que ser médico, engenheiro, advogado. Ou funcionário do Banco do Brasil. Né? Imagina o que isso quer dizer para uma criança, para um jovem, para um adolescente nos dias de hoje. Nada. Quer dizer que o professor é maluco. Porque quando você disser para o seu aluno, se você, olha, você vai ficar em recuperação, ele vai falar, e daí? Vai ficar de exame, ele vai falar, dois, e daí? Você vai dizer que não vai entrar na faculdade, ele vai dizer, mas eu não quero entrar na faculdade, eu quero fazer um curso de inglês surfando na Austrália. Eu não, do que você está falando, moça? Então, esse tipo que ainda é muito usado, infelizmente, esse tipo de trabalho com aluno não dá mais certo. De novo, a questão da sedução. Não se seduz pelo medo, pela ameaça, pela quebra do futuro. Nós analistas, professores, advogados, enfim, todas as pessoas que trabalham no que se chama largamente falado humanidades, nós temos que saber apresentar coisas mais interessantes, em vez de ficar dizendo, esse joguinho vagabundo que você usa, não é joguinho vagabundo que ele usa. Mostra uma coisa mais interessante, mostra que uma fábula de Hesíodo é mais interessante, mostra que saber Homero é mais interessante, Platão, Sócrates, Aristóteles, mostra que é interessante, mas para isso você tem que achar interessante. Para isso você tem que ser um apaixonado, porque se não for, né? Se não for, se você fizer isso como tarefa obrigatória, você está ferrado. Então isso seria uma, um aspecto, Raimunda. E o outro aspecto foi o que eu falei agora há pouco para o Francisco, ou para quem tinha levantado a pergunta. Os professores não podem ficar no estresse de responder a expectativa do aluno. Os pais não podem ficar no estresse de responder a expectativa do filho. Como eu falei, é chato fazer quarentena. Claro que é chato, vai ficar dizendo para o menino que é maravilhoso. Não diz, é chato. Por quê? Não pode vir que é chato? Né? Você vai dizer, eu fiz 2 doutoramentos. Porque eu fiz 2 doutoramentos, eu vou dizer que é legal fazer 2 doutoramentos? É chato pacas. Agora, é ótimo ter feito. É ótimo ter feito. E eu queria chegar nesse momento e dizer assim, eu fiz. Né? Eu achei legal ter feito. No momento que eu estava fazendo, era um suplício sobre a Terra. Vai dizer assim, não, é fantástico. Não é nada fantástico, chato, carregado e tal. Então, eu diria isso. Parem de achar que nós somos administradores de felicidade alheia e tampa buraco da incompletude humana. Não somos nem uma coisa nem outra. Professor Forbes, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Agradeço também a todos que aceitaram o convite de estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Quem sabe a gente tenha mais oportunidades de encontro. Você pode falar suas palavras finais se você quiser, fique à vontade. Francisco e todos, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela sua iniciativa, Francisco. É um prazer estar com você aí no Goiás. E é um prazer ter estado com todos, muitos que estão conosco nessa noite. Muitíssimo obrigado pelas perguntas também. E obrigado por me sentir menos isolado, mais perto de todo mundo e de vocês poderem me ajudar a pensar as coisas que eu dividi com vocês. Obrigado. Obrigado a você. Tchau. Boa Tchau. noite.